não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença, atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei, não, 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 não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Oh, vale mais pra mim. Aleluia. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Você pode declarar isso? Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Aleluia! Aleluia! Declare. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Diga isso a Ele. Atraído pela tua, não me cansarei da tua presença. Não nos cansaremos, Senhor. Vamos continuar com os nossos olhos fechados nessa noite. A presença do Senhor já se faz presente neste lugar. Quantos creem nisso? Vamos continuar adorando a Ele, porque nós escolhemos a boa parte, que é estar na presença de Jesus. Assim como Maria, que escolheu estar aos pés do Senhor, nós estamos aqui hoje da mesma forma, entregando a nossa adoração. E da mesma forma que Maria entregou o seu melhor, que nós venhamos entregar o nosso melhor nessa noite. Amém? Aleluia, Jesus. Precioso, louve, Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Diga tudo. Tudo que
aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Diga, eu encontrei, erga a sua voz. Eu encontrei. Louve Ele, louve Ele. Nós encontramos. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Diga tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Diga, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Nós encontramos. Aleluia, Jesus. Erga sua voz essa noite, diga. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Quantos encontraram? Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca. Quero ouvir a sua voz, diga como Maria, que estava aos seus pés e dissestes
a ela. Essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu. Nós encontramos. Eu encontrei o bem. Jesus, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Mais uma vez, vamos louvar isso nessa noite. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Pega suas mãos nessa noite e aplauda o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Eu gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez, se tem algum visitante. Se sim, gostaria que você levantasse a mão. Não? Tem um visitante, meus irmãos? Chama a vida, meus irmãos, chama a vida. Está precisando de encher esse culto aqui, amém? Agora, vamos para um momento. Eu vou chamar uma irmã muito especial da minha célula, que ela vai falar sobre célula. Eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã Luísa. Amém? Todos. Boa noite, gente, a paz. Vim falar sobre células, né? O que é célula, né? Célula é um pequeno grupo que geralmente a gente se reúne uma vez por semana. E durante esse tempo nós falamos sobre Deus. Tem um momento da palavra, da oração, da adoração também e quebra-gelo. Para mim, célula é uma coisa muito importante, porque foi através da célula que eu fui alcançada por Deus, porque a minha família ainda, né, não é cristã. E na igreja que eu ia, tinha um projeto toda quarta-feira que eles levavam as crianças do bairro para as células. Aí eu cresci nesse caminho por conta disso. Quero deixar um versículo aqui que resume um pouquinho o que é célula, né? Tá em Salmo 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu acho que célula é isso. Você está em comunhão com o seu irmão, adorando junto a Deus, e é uma oportunidade incrível de a gente estar cada vez mais conhecendo a Cristo. E quero deixar esse convite para você que ainda não faz parte de uma célula, procurar um líder, e você que já faz parte de uma célula, esteja sempre convidando pessoas que não conhecem a Cristo para estar presente e para conhecer o nome do Senhor Jesus. É isso, agradeço a oportunidade. Amém. Amém, Luísa. Muito importante mesmo que a Luísa falou. Foi bem colocado o que ela falou, a importância de uma célula, né? Não sei se todos aqui participam de uma célula, mas desde quando minha família se converteu, na minha casa sempre teve célula. Eu ainda não era firme na igreja, mas sempre tinha célula na minha casa e eu sempre ficava atento na célula. E a célula ela é muito edificante para nossas vidas. Foi bem colocado o que a Luísa falou. Agora a gente vai passar para os avisos da nossa igreja, que vai estar no VPD News. Amém?
Olá, irmãos, a graça e a paz. Eu sou a Sara e trago para vocês mais um VPD News. Aqui você fica por dentro de toda a programação semanal e mensal da nossa Igreja Batista Vida Plena aqui de Diadema. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos oração com o tema As Revelações do Espírito Santo. Aqui nós buscamos conhecer mais do Senhor. Logo mais, na quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto de oração que está sendo direcionado pelas nossas células. Então, se você não vem, participe, está sendo uma bênção. Logo mais, no domingo, às 18 horas, nós temos o culto da família. É um culto que nós estamos aqui em comunhão, buscando um renovo para a próxima semana. Então, se você não participe, eu convido a estar conosco. Graça e paz, igreja, tudo bem? Eu me chamo Murilo e agora estarei passando para vocês a programação mensal da nossa igreja. No dia 26 agora estará acontecendo o nosso Conexão Radicais, às 18 horas. Eu convido você, que é radical, a estarem conosco nessa data tão especial para nós. E agora estará passando o nosso vídeo e fiquem atentos. E no dia 11 de julho agora estará acontecendo o nosso Acampa Dentro, que começará das 19h30 da noite até as 10 horas da manhã no outro dia. Para mais informações, por favor, procurar a pastora Tati ou a nossa líder do Ministério Infantil, a Ângela. Então estará passando o nosso vídeo agora e fique por dentro. Eu estou à espera de Cristo, meu Salvador, foi preparar morada, um lugar pra onde eu vou. Os sinais de sua volta, ele nos avisou. Já estou preparada pra subir com o Senhor. Meu alvo é o céu, é lá que eu vou morar. Não posso errar os pés, Jesus breve virá. Meu alvo é o céu, é lá que eu vou morar. Está chegando a hora, Cristo vem me buscar. E dia 2 de agosto agora estará acontecendo o nosso Bazar Solidário para arrecadar fundos para a nossa igreja. E para mais informações eu convido vocês a estarem chamando a Bruna Franklin ou a Andréa Cesário. E você que tem um cobertor ou um brinquedo que não vai usar mais, vem estar trazendo para estar ajudando a nossa obra social. Então você que está vendo o nosso VPD News e ainda não participa de uma célula, eu convido você a fazer parte de uma. É um momento maravilhoso, é uma extensão da nossa igreja. Então se você não participa, fale com um dos nossos líderes, não é isso, Murilo? Isso mesmo, Sara. E também convido você que não segue as nossas redes sociais a estarem seguindo, está aqui o nosso @. E é isso, pessoal. Acabou o nosso VPD News e até a próxima! Amém. Amém. Esse VPD News, meu amigo, antes tinha que falar tudo, tinha que lembrar de tudo, quem ficava com a direção tinha que lembrar cada detalhe, cada evento. Agora eu vou chamar aqui uma irmã muito especial da nossa cela para falar sobre dízimos e ofertas. Chamar aqui a nossa irmã Bruna. Amém. Graça e paz, irmãos. Ai, gente, primeiramente queria dizer que eu estou muito nervosa. A única vez que eu vim falar de ofertas aqui na igreja, acho que faz 4, 5 anos atrás, foi em 2018. Eu lembro que eu estava muito nervosa e eu acho que eu estou com esse mesmo nervosismo, deu dor de barriga, deu tudo hoje, meu Deus. Mas amém. Primeiro eu queria destacar que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 3, 6 e 9. Que no 3 fala assim, começando com o 3, tá? Além disso,
pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Versículo 6. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho dos reis ofertaram espontaneamente. Versículo 9. O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. Amém? Eu queria destacar primeiro para a igreja que o culto, quando ele inicia com um propósito, e a gente sai de casa com um propósito. E esse propósito é glorificar o nome do Senhor. E a oferta nada mais é do que a gente glorificar também o nome do Senhor, assim como Davi ensinou, né? Que lá no texto, quando ele recebe o recurso do povo de Deus para a manutenção do templo, Salomão ele recebeu tudo pronto. Mas Davi foi quem deu a base para o desenvolvimento ministerial. E o ministério era construir uma casa para Deus. Então, se a gente oferta, a gente tem que ofertar de coração, porque a gente está contribuindo na casa do Senhor. Que quando a gente está ofertando, e Davi lembra disso também, a gente lembra do tributo de Deus. Que toda vez que a gente oferta, é que a gente reconhece sobre a graça de Deus que está sobre nós. Então, a gente não oferta só por obrigação, como o Davi ensina. Ele fala também, lá no versículo 10, 11, 12 e 13, que eu vou até ler para vocês, que quando ele vê o povo ofertando, ele se alegra. Porque ele vê que aquele povo, quando oferta, não está ofertando, porque eu tenho ouro, porque eu tenho prata, mas eles estão ofertando porque eles sabem, têm ciência, que eles estão glorificando o nome do Senhor a partir do momento que eles glorificam. Então, quando eles estavam ofertando naquele momento, eles não estavam falando para o Senhor, Senhor, eu estou aqui ofertando prata, esse é meu ouro, eu estou te dando o melhor do que meu irmão. Não. Quando o Senhor olha para aquelas pessoas ofertando, Ele olha para o coração delas. Então, que nessa noite a gente venha ofertar de coração, independente do que a gente tem para ofertar essa noite. Porque nem sempre a oferta ela é direcionada ao dinheiro e ao valor que você está dando ali, mas o que você está entregando de coração. Às vezes a oferta é a gente dar o nosso lar para ser anfitrião de uma célula. Às vezes, a nossa oferta é a gente estar levando a palavra do Senhor ao irmão que está precisando. Então, ofertar não quer dizer só do que você traz aqui na igreja e coloca o dinheiro no envelope. Mas a oferta vai muito mais além disso. Então, queria ler lá em 10, 11, 12, 13, a oração que Davi fez, que foi assim: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Então, aqui ele destaca que tudo que há no céu e na terra é somente dele. Porque o que a gente entrega não é aquilo que pertence a gente. A gente entrega uma parte daquilo que Deus já nos dá. Então, lá como Paulo fala, que ele fala assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu até destaquei aqui que fala assim: porque dele que é a fonte que ele nos dá. Para ele é o processo. Desculpa, vou ler de novo. Porque dele é a fonte, por ele é o processo, para ele é o destino para todas as coisas. Então, digamos assim, que quando a gente oferta na casa do Senhor, a gente está entregando algo para o Senhor que Ele já nos deu. E assim vai continuamente como uma máquina. A gente entrega para o Senhor e Ele vem e nos dá mais. E isso eu aprendi na raça. Vou acelerar aqui para contar rapidinho um breve testemunho, que eu era uma pessoa que eu sempre prometia: um dia eu vou ser dizimista na casa do Senhor, mas o Senhor tem que me dar recursos. Um dia eu vou ser dizimista.
Aí eu fui e consegui 2 empregos. Na época eu trabalhava na enfermagem, eu era visitante aqui na igreja. As únicas pessoas que falavam comigo alguns anos atrás eram o pastor e a pastora, que eles já me conheciam e sabiam que antes do amém eu já estava na porta indo embora. E eu também vinha uma vez por mês ao culto. E sempre eu falava, Senhor, eu quero ser dizimista, mas eu não tenho recurso para isso, porque se eu tirar isso do meu salário, eu sei que vai faltar para mim fazer isso. E eu tinha isso na mente. Mas a partir do momento que eu reconheci que ofertar não é sobre isso, mas é sobre a graça do Senhor que estava sobre mim, era sobre tudo que Ele estava me entregando, a partir desse momento eu comecei a ser dizimista. E hoje eu falo com todo orgulho, assim, no coração, que eu não dizimo só uma vez por mês. Isso eu aprendi com o meu pastor. Eu faço meu dízimo todo culto. Porque tudo que entra para mim, eu tenho que tirar a parte do Senhor, porque eu sei que Ele tem mais para entregar para mim. Então, hoje eu quero convidar a igreja a ficar de pé e a orar, não só pedindo, sabe? Hoje eu gostaria de convidar a igreja para uma oração de gratidão mesmo. E também de solicitando um coração dizimista, sabe? Um coração ofertante. Porque às vezes a gente fica tão apegado ao dinheiro, a gente fica tão apegado no que pode faltar para a gente, que a gente esquece que nada que a gente tem é nosso, é do Senhor. Então, que nessa noite a gente venha reconhecer isso e pedir um coração dizimista, pedir um coração ofertante, pedir um coração mais grato, porque às vezes a gente fica tão preso nas coisas do mundo que a gente fica com a ingratidão de não devolver para o Senhor aquilo que Ele já nos deu e tem muito mais para dar para nós. Então, eu vou convidar a igreja a fechar os seus olhos. E nessa hora, eu convido a igreja a... Todo mundo está com envelope? Eu quase esqueci dessa parte. Eu vou pedir só um envelope para mim. Por favor. Amém? Obrigada, pastor. Eita, Deus. Calma aí, irmãos. Paciência. Quiser ir tocando já o fundinho, irmão? Amém? Só um momento, igreja. Aleluia, Senhor. Amém. Então, vou convidar a igreja a fechar os olhos nesse momento. Que venha orar ao Senhor. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesse momento, Pai, pedimos a Ti, Senhor, um coração dizimista, ofertante, mais grato, Senhor. Pai, estamos nesse momento ofertando, Pai, não só em valores, Pai, mas o nosso coração, Senhor. Ofertamos a Ti, Senhor, erguemos as nossas mãos, Senhor, com rendição a Ti, Pai, como gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por não ter faltado nada, Pai, que mesmo em meio às tribulações, Senhor, nós estamos sendo persistentes na Tua presença, Pai. Então pedimos, Senhor, que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, que possamos ser gratos, Pai, pelo nosso emprego, que possamos ser gratos, Senhor, por toda a nossa família, que possamos ser gratos, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa alegria, Pai, pela Sua presença, Senhor, que se faz presente todos os dias de nossas vidas, Senhor. Pai, queria surgir em nossos corações, Pai, um coração mais grato a Ti, Pai. Pai, queria surgir em nossos corações, Pai, assim como aquele povo, Pai, que ofertava prata, que ofertava o ouro, Pai, que a semana toda, Senhor, eles esperavam para ofertar todos os domingos na Tua presença, Senhor. Então pedimos a Ti, Pai, que possamos surgir esse coração como aquele povo fez, Pai, naquele tempo, Senhor. Então que possamos dia após dia, Pai, ser gratos, Pai, e entregar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E como Paulo diz, Pai, porque para Ele, por Ele são todas as coisas, Senhor. Então entregamos tudo a Ti, Pai, e glorificamos o Teu nome neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Ele com alegria, em nome de Jesus. Vai. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Vamos, igreja! Temporal de bênção e poder. Um calor
calor tão glorioso está em toda a igreja. Passando. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Pra fazer a eternidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio fogo cai, toda eternidade não existe e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma nuvem diferente está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus! 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez a enfermidade desaparecer, e fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos. O trovão, desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Ali na frente tem irmão sendo batizado, dando glória. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não resiste, pelo santo nome de Jesus. E pra encerrar, Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui no meio, aqui na frente tem irmão sendo batizados, dando glória. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. ali no meio, Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder.
Amém. Amém, meus irmãos. Já liberou, né, os teens e os kids. Agora eu vou chamar... Agora nós vamos para o momento da palavra. Trazer um irmão muito especial aqui para trazer a palavra, o momento mais especial do culto. Trazer um irmão muito usado por Deus aqui, que é o nosso irmão Samuel, nosso levita da igreja. Eita, Deus! Eita, Deus! Coisa linda! Pedir para vocês estender as mãos. Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus Pai, neste momento, apresentamos a vida do Teu Filho, meu Pai. Pai, nós pedimos que não seja Ele, mas seja o Teu Espírito Santo hoje, trazendo essa palavra para nós, Jesus. Pai, que o Senhor, a partir do momento que Ele abra a boca dele, Jesus, o Senhor possa tocar em nossos corações. Pai, eu não sei a forma que as pessoas chegaram aqui hoje nesse culto, meu Pai, mas eu creio que através da vida do Samuel, Jesus, pessoas vão sair daqui transformadas e não vão sair da mesma forma que entrou. Pai, que o Senhor possa usar, meu Senhor Jesus, grandemente, meu Pai. Eu peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou um pouco nervoso. Primeira vez que eu vou trazer a palavra aqui na igreja. Nunca trouxe, assim, uma palavra de mais de 10 minutos. Quando eu era da Assembleia, eu tinha oportunidade de trazer saudação. Então era 10, 15 minutos. Agora, um tempinho a mais para refletir sobre a palavra de Deus. E nada melhor do que falar sobre a palavra de Deus. Eu não preciso aqui falar minha vivência ou falar o testemunho. Eu gosto de falar da palavra, de ler a palavra. Então, vamos ler a palavra de Deus. Peço que vocês abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Se quiserem e puderem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos encontraram? Se não encontrou, fale misericórdia. Eu espero. Tá bom, vamos esperar. Amém? Todos encontraram agora? Então vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, e vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, trazem-te de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dos mortos e Cristo o iluminará. Amém? Pode se assentar. Quando o Rodrigo falou para mim que eu iria trazer a palavra, eu refleti bastante sobre o que eu falaria, sobre que tema eu falaria. E Deus falou no meu coração esse versículo de Efésios 5. E a palavra que eu quero trazer hoje, o tema dela é Despertando do sono, do conforto à cruz. Uma chamada para nós sairmos da mediocridade espiritual. Esses dias, eu estava orando, falando com o Senhor, e
eu comecei a fazer uma autoanálise de como eu estava como um cristão. E eu acredito que todos nós, algumas das vezes, paramos e nos fazemos essa autoanálise. Se não, seria bom que todos nós fizéssemos, porque às vezes a gente está aqui na igreja, a gente vem em todos os cultos, a gente vem na quinta, a gente vem no domingo, a gente vai na célula, mas a gente às vezes está estagnado e às vezes a gente está parado na nossa caminhada com Cristo. Por quê? Porque nós deixamos ficar no automático. Acaba virando automático vir aqui na igreja no domingo, acaba virando automático vir aqui na quinta, mas o nosso dia a dia com o Senhor, às vezes a gente acaba não tendo a intimidade que a gente deveria ter com Ele, por conta do trabalho, por conta da faculdade, por conta do nosso dia a dia, que é um dia a dia corrido. Mas eu estava fazendo aquela reflexão ali, enquanto eu estava orando no meu quarto, e Deus falou comigo, e Ele falou para mim que hoje, muitos cristãos, muitas pessoas estão dormindo, porque elas estão aqui na igreja, mas elas são meros robôs. Elas estão aqui, falam que são cristãos, aceitaram a Jesus, mas não têm uma vida de busca fora da igreja. E muitas das vezes, nós mesmos que estamos aqui, ou estamos até aqui no altar, ninguém sabe como a gente está dentro de casa. As pessoas veem como a gente está aqui hoje. O Pedro no teclado, eu cantando, a Sara cantando também, mas só quem sabe como está a nossa maturidade espiritual, como está o nosso dia a dia com Cristo, somos nós mesmos. Então, Deus me falou sobre essa palavra para trazer uma autocrítica para mim e uma autocrítica para a igreja, para que nós possamos melhorar como cristãos e não possamos ficar dormindo, porque tem muitas almas, não são poucas, que precisam de Jesus, e nós estamos só vindo aqui na igreja, só estamos vindo na célula, mas o que nós estamos fazendo para que as pessoas conheçam Jesus? O que nós estamos fazendo para que as pessoas saibam que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Deus, que nós servimos a Deus? Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar nessa palavra é uma pergunta. O que é o sono espiritual? E eu escrevi aqui no slide, que nem eu falei, estar na igreja não é o mesmo que estar em Cristo. Muitos estão presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Queria que nós abríssemos a Bíblia em Mateus 26, versículo 40. Pode abrir para mim, mano, por favor. Mateus 26, versículo 40. Amém. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então Jesus disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Pode passar para o próximo. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Amém? Nessa passagem, Jesus tinha subido com os discípulos e eles estavam orando. E enquanto Jesus estava orando, já estava tarde, já era de madrugada, os discípulos começaram a sentir sono. E ali naquele momento, Jesus continuou orando e os discípulos acabaram dormindo. E aí Jesus, quando ele viu os discípulos dormindo, ele falou como nessa palavra. Por que eles estavam dormindo? Não conseguiam ficar vigiando com ele nem durante 1 hora. Simples 1 hora, e os discípulos não conseguiam ficar com Jesus vigiando e orando. E se com os discípulos isso aconteceu, imagine com a gente no nosso dia a dia como cristãos. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não tivermos uma vida constante de busca a Deus, nós vamos cair nesse sono espiritual, porque nós vamos ser cristãos, desculpe a palavra, medíocres. E Deus não quer que eu e você sejamos cristãos medíocres. Deus não quer que eu e você só venha aqui na igreja no domingo e chega no outro dia a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não jejua, a gente não fala de Jesus para o nosso amigo que só fala palavrão o dia inteiro, a gente não fala de Jesus para alguma pessoa porque tem medo de não ser aceito na escola, de não ser aceito na faculdade, dos seus amigos do trabalho não querendo falar com você ou te tratarem de uma maneira diferente. E Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos cristãos maduros, íntimos dele. E quando nós temos essa intimidade, quando nós buscamos, quando nós falamos com ele, ele nos mostra como agir, ele nos mostra como fazer, como ser.
E é por isso que a melhor forma de nós não cairmos nesse sono espiritual é buscando, é lendo a palavra. Muita gente quer procurar alguma coisa para resolver o seu problema, para mudar alguma coisa, mas a única coisa que pode melhorar, e o nosso manual da nossa vida é a Bíblia Sagrada. E às vezes a gente está buscando em outras coisas. A gente está buscando em pessoas, a gente está buscando em objetos, mas a gente tem que buscar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a nossa luz, a palavra do Senhor é a nossa lâmpada. É a palavra do Senhor que diz como nós devemos agir. A palavra do Senhor é o que diz que nós devemos ser. Nós precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação e não vivermos de aparência, mas de essência. Nós fomos chamados para as coisas grandes. Não podemos aceitar o comodismo. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui, eu tenho certeza. Você não nasceu em vão. Deus escolheu você para fazer coisas grandes. Mas nós, às vezes, nós mesmos estamos impedindo o que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos nesse sono espiritual. Porque nós estamos aqui e não estamos nos colocando à disposição de Deus para fazer o que a gente tem que fazer. A gente só faz aquilo e acha que aquilo está bom para Deus. Mas Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer muito mais. Deus quer você por completo. Deus quer você por inteiro. Deus quer que você tenha uma vida de busca, uma vida que realmente exalte a Ele. Que possa mostrar que você realmente escolheu viver para Ele todos os dias. Amém? O primeiro ponto aqui é reconhecendo o sono espiritual. Muitos estão ativos na igreja, mas dormindo espiritualmente. O maior inimigo do avivamento é o cristianismo morno. Precisamos nos autoanalisar e refletir. Queria que vocês abrissem também comigo Apocalipse 3, versículo 16. Amém. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Essa é uma palavra que ela me constrange muito. É uma palavra que toca muito no meu coração. Por quê? Porque ou nós somos totalmente crentes, ou nós somos totalmente descrentes. Não dá para ser meio termo. E, que nem falou, a gente tem que reconhecer quando nós estivermos fracos. Nós temos que reconhecer quando nós precisamos mudar. Nós temos que reconhecer que nós precisamos, a cada dia mais, buscar a Deus, ser mais íntimos dEle. Porque se nós vacilarmos a qualquer minuto, em qualquer momento, nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos cair nesse sono espiritual e nós vamos perder tudo que Deus tem para nós. E como eu falei, Deus tem coisas grandes para todos vocês que estão aqui. Mas se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós vivermos uma vida mesquinha com Deus, desculpe a palavra, se nós vivemos uma vida apenas medíocre como cristão, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que Deus escreveu um livro, e nesse livro contém todos os seus dias. Todos os dias estão escritos por Ele. E só quem impede nós de vivermos esses dias somos nós mesmos. Então nós não podemos deixar o comodismo, não podemos deixar que essa rotina nos tire do que Deus tem para nós. Amém? O cristão medíocre, ele se contenta com o mínimo de Deus. Vive fazendo a mesma coisa e vive no automático. Que nem eu falei no início. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente canta, a gente louva, ou a gente só fica aí embaixo e recebe a palavra de Deus, mas a gente, às vezes, faz o mínimo para Deus. A gente acha porque a gente canta aqui em cima, ou porque a gente traz a palavra aqui em cima, a gente está fazendo muita coisa para Deus. Mas Deus, Ele quer muito mais de nós. Ele não quer que a gente só viva aqui na igreja, ou fique aqui na igreja. Ele quer que a gente leve isso que a gente está tendo aqui na igreja lá para fora também. Porque não adianta ser cristão só aqui dentro da igreja. Não adianta falar sobre Deus só aqui na igreja. Não adianta eu aqui ficar rodando no manto, chegar lá fora, eu xingar o meu amigo, falar um palavrão e ser diferente, entendeu? Nós não podemos viver essa vida. Não podemos viver duas vidas. Ou nós somos totalmente cristãos, ou nós não somos cristãos. E a palavra do Senhor acabou de falar que se tiver morno, Ele vai vomitar. E é isso que Deus não quer para as nossas vidas. Amém? O segundo ponto é o perigo do sono e da mediocridade espiritual. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Vou abrir bastante aqui. Amém. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Amém? Essa palavra vai muito de encontro ao que eu acabei de falar. Que, às vezes, tem pessoas que estão na igreja, elas parecem ser crentes,
Elas parecem ser pessoas que realmente são de Deus, mas elas se escondem atrás de uma máscara e vivem uma vida falsa, porque aqui na igreja é 1000 maravilhas, é 1000 bênçãos, e quando chega lá fora não vive a vida que vive aqui, como eu falei no início. E Deus não quer isso para nós. E essa mediocridade, essas coisas que acontecem, do sono espiritual, elas acontecem nas pequenas coisas, e é no início. Às vezes, você fala, caramba, isso não é normal. Não tem problema eu fazer uma vez, não tem problema eu errar uma vez. E aí você vai normalizando coisas que não são normais. Você vai normalizando o pecado, você vai normalizando aquilo que você não deveria fazer. Ou você começa a normalizar, falar, eu estou cansado, cheguei do trabalho, eu não vou no culto de quinta hoje não, vou ficar em casa. Aí você começa a faltar na quinta. Aí no domingo você vai sair com sua família e falar, hoje eu não vou no culto não, é só um domingo. E aí você começa a normalizar, e quando você percebe, você já está com o pé no mundo. Você já começou a ser só um frequentador de igreja, ou começou a ser só uma pessoa que fala que é de Deus e que fala que é cristão. E Deus não quer isso de nós. Nós temos que despertar. Deus nos chama ao despertamento hoje, para que a gente possa entender que Ele tem o propósito para mim e para a sua vida. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe para fazer coisas grandes, para fazer o ID do Senhor, para ganhar almas para o reino dEle. E é isso que Ele quer de nós. Amém? E aí, como eu falei, para vencer essa frieza espiritual, para vencer essa mediocridade que muitas das vezes nós temos como cristãos, é só com a santidade e com a renúncia. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, sede santos, porque eu sou santo. E Paulo fala também na palavra de Deus, onde ele escreveu ali, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que buscar a santidade, nós temos que cada dia mais nos colocarmos aos pés do Senhor, se humilhar, orar, falar com Ele, para que nós possamos fugir dessa mediocridade espiritual, para que nós possamos fugir desse sono espiritual, que muitas das vezes, se nós não prestarmos atenção e não estivermos em santidade, não estivermos renunciando realmente, nós vamos cair nesse problema que afeta muitos cristãos no dia de hoje. O livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, eu queria que você abrisse para eu ler ele completo, por favor. Amém. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta é a vida que vivo agora. E eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém. Essa palavra diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós escolhemos viver para Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Quando nós nos batizamos, tomamos uma decisão de falar, eu vou viver para Cristo, é essa palavra que se cumpre na nossa vida. E como eu falei, quando nós falamos que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, você acha que Cristo iria normalizar o pecado? Você acha que Cristo iria normalizar o mundo como ele está hoje? Porque o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui na terra hoje, ele faria a mesma coisa que ele fez há 2000 anos atrás. Ele iria falar com os órfãos, ele iria falar com as viúvas, ele ia falar com os necessitados. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. A nossa igreja tem um projeto social, e muitas das vezes eu faço essa crítica até a mim. Eu não vou no projeto social. E é uma crítica a mim, porque Jesus ajudou os pobres, Jesus ajudou as viúvas, Jesus ajudou as pessoas que precisavam. E nós, como cristãos, às vezes, a gente prefere ficar em casa dormindo, a gente prefere ficar em casa porque é mais cômodo para nós. É melhor para nós ficar em casa dormindo do que ir lá ajudar uma pessoa que está precisando comer, uma pessoa que está precisando de um alimento. Então, que nem eu falei, é para nós fazermos uma autoanálise hoje, nós mesmos, e fazer uma autocrítica para o que nós precisamos melhorar como cristãos. Não que nós somos perfeitos, nós vamos errar, tem coisas que nós erramos, mas nós temos que sempre pensar que nós podemos ser melhores em Cristo, que nós possamos ser cristãos melhores, porque sempre tem algo que dá para melhorar. Amém? Amém. O terceiro ponto é, Deus nos chama à santidade e à renúncia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pode abrir para mim, mano, por favor.
Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amém? Essa palavra, ela acabou de falar em que a gente tem que dar a nossa vida como sacrifício a Deus. E essa é a maior adoração que nós podemos ter. Nos entregar por inteiro para Ele. A adoração não é eu chegar aqui, levantar minhas mãos, louvar o louvor junto com o ministério de louvor. A nossa maior adoração é como a palavra do Senhor acabou de dizer, entregarmos a nossa vida como sacrifício vivo a Ele. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Amém. Depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Em outras versões fala assim, tome a sua cruz e siga-me, né? E muitas das vezes nós achamos que não é fácil seguir Jesus, mas uma vez o Alan me falou, ele fez a pergunta para mim, você acha que é fácil ser cristão? E eu falei para ele que não. E aí ele me contrariou, ele falou, é fácil ser cristão. E aí eu entendi, né? Eu ouvi até um dia um vídeo de um cara falando que é muito fácil ser cristão. E nós é que fazemos ser difícil, porque a bebida é paga, a droga é paga, as coisas do mundo são pagas. Mas Jesus, ele veio de graça, a salvação é de graça, e tudo que nós temos hoje é de graça. Então é muito fácil ser cristão. Nós é que complicamos tudo, sabe? Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas complicadas, né? Mas Deus nos entende mesmo com as nossas complicações, Ele nos ama mesmo com as nossas complicações, Ele nos ama mesmo quando nós estamos nos momentos em que nós estamos fracos, nos momentos em que nós estamos nesse sono espiritual, Ele continua nos amando, mas Ele quer o quê? Uma atitude nossa, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. O lugar que nós devemos estar, sempre, todos os dias, é no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Propósito e frutificação. Não fomos salvos apenas para ir ao céu, mas para cumprir um propósito aqui na terra. Mateus 5, versículo 13. Amém. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Essa palavra diz que nós somos a sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E como está escrito aqui, no que eu coloquei, né, nós não fomos salvos apenas para ir para o céu. Nós não estamos aqui para apenas eu vir aqui na igreja e cultuar a Deus e querer salvar só a mim mesmo. Se para você tudo bem ser assim, se para você tudo bem só você ser salvo e a sua família não ser salva, seus amigos não serem salvos, por mim, se você quer que seja assim, tudo bem. Mas nós não devemos pensar dessa maneira. Nós não devemos pensar apenas em nós mesmos. Nós não devemos ter ego, nós não devemos ter orgulho e pensar que uma pessoa nunca vai ser salva ou que uma pessoa não merece ser salva. Porque todos merecem a salvação. E nós não podemos nos deixar levar pelas outras pessoas que falam coisas diferentes ou que falam que bandido tem que morrer mesmo. Mas o bandido precisa de Jesus, assim como eu e você também precisamos de Jesus. E nós temos que falar para ele, se ele escolher viver uma vida do crime, a consequência do pecado é a morte, não é? Mas nós não vamos deixar de falar de Jesus para ele, não vamos deixar de amá-lo. E nós temos que olhar com um olhar de compaixão, como Jesus olhou para as pessoas. Nós não devemos olhar com um olhar de ódio, porque Jesus, ele não olhou para o ladrão da cruz com um olhar de desprezo, como muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa que é morador de rua, para uma pessoa que cometeu um delito, nós olhamos com um olhar de desprezo, nós olhamos às vezes até com um olhar de ódio mesmo, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que ir para o inferno. E nós não temos que ser assim. Nós temos que ser como Jesus. Jesus viu a prostituta lá, e o que ele falou? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ele também chegou lá depois e falou, não peques mais. Então a nossa parte a gente tem que fazer, que é falar, apresentar Jesus a essas pessoas, e amá-las como Jesus amou.
mas a decisão é delas. E Deus nos escolheu para isso. Porque para influenciar para o mal já tem gente demais. A gente vê todos os dias influenciador influenciando as pessoas a jogarem, a jogar tigrinho, a fazer tudo que não presta, a beber. E nós, com a nossa capacidade que Deus nos deu, às vezes nós estamos escondendo o nosso dom, o nosso talento, aquilo que Deus nos entregou, porque a gente tem medo. Deus não chamou nós para sermos medrosos. Deus chamou nós para sermos corajosos. A palavra do Senhor diz, seja forte e corajoso, não temas e nem desanimes. Então, que nós possamos ser corajosos. Não esconda aquilo que o Senhor te entregou, não. Não esconde o dom que Deus te deu. Não esconde aquilo que Deus te entregou. Porque quando chegar lá no dia, no grande dia, Deus vai perguntar como estão suas mãos. E nós temos que pensar nisso todos os dias. Faça hoje. Ore por alguma pessoa hoje. Fale com seu ente querido hoje. Ame ele hoje. Fale sobre Deus para ele hoje. Porque amanhã ele pode não estar aqui com nós. Pode não estar aqui conosco. E nós vamos perder uma grande oportunidade. Porque Deus nos escolhe. E às vezes nós perdemos as oportunidades. Porque nós somos orgulhosos. Porque nós não queremos. Porque nós achamos que não podemos. Sendo que Deus nos capacitou. Amém? E aí agora eu vou para o quarto ponto. Deus nos chama a despertar para o propósito. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vai muito de encontro ao que eu já falei, né? Que Deus não nos chamou apenas para sermos nós mesmos salvos. E Ele nos chama hoje a nós despertarmos para o propósito que Ele tem para nós. Eu acredito que cada um de vocês aqui sabe o propósito que Deus tem na vida de vocês. Se não sabem, ainda vão descobrir. Mas nós temos que despertar para esse propósito. Não? A gente não pode deixar que as coisas do mundo, que as nossas ocupações, que o nosso dia a dia, que a nossa rotina, deixe a gente desanimado para o que Deus tem para nós. Porque, como eu falei, Ele nos escolheu. Ele nos colocou como sal da terra e luz do mundo. Nós somos discípulos. E assim como os discípulos fizeram há mais de 2000 anos atrás, nós também podemos fazer. A palavra do Senhor diz que no nome dele nós faríamos coisas até maiores do que ele mesmo fez. Mas para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos viver uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida que realmente, como eu falei, nós possamos mostrar para as pessoas, não apenas mostrar aqui, mas para as pessoas lá de fora, que nós servimos a esse Deus, que nós amamos esse Deus. E a maior demonstração que a gente pode dar é amar as pessoas, é tratar elas bem, ser uma pessoa que realmente, que nem o Cadu falou uma vez, que sempre que ele está tendo uma conversa com alguém que não é cristão, ele tenta encaixar Deus no meio, para falar sobre Jesus para ela. E é uma coisa que me tocou, e que eu sempre agora eu comecei no meu novo trabalho, e eu estava conversando com uma menina que trabalha comigo, e a gente estava falando lá de boa, e do nada eu comecei a falar sobre Jesus com ela, e aí a gente começou a conversar, e aí eu descobri que ela era cristã também. E então, por isso que a gente tem que falar sobre Jesus aonde a gente for, aonde a gente puder, para quem a gente puder. Porque para isso que nós fomos chamados. A palavra do Senhor diz, ide todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Deus nos chamou realmente para isso. E que a gente não possa esquecer isso. Esse chamado que Deus nos deu. Que a gente não deixe que a nossa rotina faça nos esquecer disso. Que os nossos problemas façam nos esquecer disso. Porque Deus te chamou para isso. Deus não te chamou só para você conquistar riquezas. Deus não te chamou só para você conquistar um carro do ano, a moto do ano. Porque isso é bom. E Deus nos dá a inteligência e a capacidade para que nós possamos buscar essas coisas. Mas a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que a gente possa sempre viver o que esse versículo está falando. Amém. Avivamento pessoal e coletivo. O avivamento que a gente espera na igreja, ele começa no nosso quarto, no nosso dia a dia. Quando nós estamos orando, quando nós estamos ajoelhados e falando com Deus. Não adianta a gente reclamar que a igreja está fria se a gente não tem intimidade com o Espírito Santo e nem buscamos nada fora dela. Então a gente tem que parar com essas críticas rasas. A gente vem na igreja e fica procurando coisa para criticar. Eu não gostei da palavra hoje. Eu não gostei do jeito que o irmão louvou. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo.
E isso, nós estamos sendo um bom cristão fazendo isso, criticando tudo que tem na igreja, porque lá fora tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas na igreja, para muita gente, tá tudo horrível, tudo procura um defeito para falar. E muitas das vezes, as pessoas que falam isso são pessoas que não têm uma busca, são pessoas que não têm uma intimidade com Deus. Então, que a gente tem que parar com essas críticas rasas, porque tem muita coisa acontecendo no mundo, tem gente precisando de Jesus, tem gente que não conhece Jesus ainda. A nossa família, às vezes, não conhece Jesus, e a gente está perdendo nosso tempo falando mal da igreja, a gente está perdendo nosso tempo criticando fulano A, fulano B, criticando Edir Macedo, criticando R.R. Soares, e pode ter muitos erros, mas eles estão falando de Jesus para outras pessoas. Você já procurou saber os projetos sociais que essas igrejas grandes fazem pelas outras pessoas? A gente não tem que criticar nós próprios que estamos sendo cristãos. Nós temos que nos unir cada dia mais para que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus, para que nós possamos ganhar vidas para Deus. Amém? Amém. Deus deseja um avivamento pessoal e coletivo. Esse é o 5º ponto. A palavra... Eu queria que você abrisse para mim Joel 2, versículo 12, por favor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Amém? Eu falei, Deus nos ama, e independente das nossas falhas, dos nossos erros, se nós estamos sendo medíocres ou se nós estamos sendo bons cristãos, Ele continua nos amando. Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser melhores, reconhecer que nós precisamos buscar mais, reconhecer que nós precisamos ser melhores. Porque muitas das vezes nós somos religiosos. Nós não somos... nós não agimos como Jesus agiria. E às vezes a gente age como religioso. Eu mesmo, muitas das vezes, já agi como religioso. Já agi com ódio. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Porque eu sou um ser humano. Mas Jesus, Ele tem me ensinado muito sobre amor, sobre amar as pessoas, sobre realmente olhar as pessoas com o olhar dele. E buscar um avivamento pessoal todos os dias, para que o avivamento coletivo possa acontecer. Muitas pessoas falam que vai acontecer um avivamento sobre o Brasil, que Deus está derramando avivamento sobre as nações, mas o avivamento ele começa dentro de nós. Nós temos que buscar todos os dias, nós temos que orar todos os dias. E quando nós fazemos isso, quando nós mesmos buscando todos os dias, o avivamento vai acontecer no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro, porque começa de nós. Se você fizer a sua parte, uma pequena parte um dia, faça a sua parte, faça de pouco. O que você acha que pode ser pouco para você, pode ser muito para outra pessoa. Ora por alguém, às vezes para você pode não ser nada, mas para aquela pessoa vai salvar o dia dela. Às vezes você falar um bom dia para uma pessoa, porque aqui em São Paulo muita gente é mal educada, né? Passa por você e não fala nem oi. Mas sempre que eu posso falar com alguém, eu dou um bom dia, pergunto se está bem. E às vezes essas pessoas falam, caramba, você realmente mudou meu dia. E muda o olhar sobre as pessoas. Porque a gente aqui está acostumado a ver gente assim, ó, com a cara assim. Ó, passa... Porque é correria, né? Todo mundo sabe que aqui em São Paulo as pessoas vivem na correria e elas não têm tempo para falar umas com as outras. Mas a gente, como cristão, tem que tirar tempo para ouvir as pessoas. Tem que tirar tempo para conversar com elas, para falar de Deus sobre elas. Porque as pessoas hoje, elas estão carentes de Deus. Às vezes a gente fala que o mundo está perdido, mas tem muita gente que a gente considera até mal, que quando a gente fala da palavra de Deus, ela para ouvir, porque ela é carente, ela precisa de Deus. E a gente não fala de Deus para aquela pessoa. Às vezes a gente olha com aquele olhar e a gente acha, caramba, aquele cara vai me xingar se eu vou falar de Jesus para ele. Mas a gente tem que falar, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a pessoa vai receber ou não, amém, mas Deus não chamou a gente para fazer isso? Por que nós estamos fugindo do nosso chamado? Porque nós estamos fugindo do que Deus tem para nós. Então, que a gente possa refletir nisso nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Foi uma palavra rápida. Eu sei que eu não falei, talvez eu não tenha falado o que você gostaria de escutar. E essa palavra também foi para mim, ela cortou o meu coração. A partir do momento que eu estava estudando, que eu estava lendo sobre ela, ela tocou muito. E eu reconheço todos os dias que eu preciso ser melhor.
para que eu possa viver o ID do Senhor, para que eu possa viver aquilo que Ele tem para mim. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos nessa noite, que a gente possa clamar por um despertamento, por um arrependimento, por mais ousadia, para que Ele possa nos usar, para que a gente não deixe esse comodismo nos parar, para que a gente não deixe que essas coisas nos impeçam de viver o que nós temos que viver, para que não deixe a gente ser impedido de viver a plenitude de Deus. Porque, como eu falei, Deus tem coisas grandes para todos nós. Deus tem coisas grandes para você. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos, cada dia, buscar mais, renunciar mais, falar mais, amar mais, agir mais. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Pai. Nós estamos aqui para pedir bênçãos, porque o Senhor não deve nada para nós. Nós estamos aqui para nos arrepender, Deus, para nos entregar. Deus, eu peço que o Senhor nos perdoe, me perdoe, Senhor. Se em algum momento eu fui um cristão medíocre, se em algum momento eu deixei, Senhor, com que o sono espiritual tomasse conta da minha vida, Deus. Eu peço que o Senhor venha cada dia mais, Deus, derramar, Senhor, a Tua graça sobre mim, Pai. Que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, levantar, Senhor, me levantar e trazer um despertamento, Senhor, para que nós não possamos dormir, Pai, para que nós possamos despertar para o que o Senhor tem para nós, porque tem muitas pessoas, Senhor, que estão perdidas, que precisam de Ti, que precisam do Teu amor, e nós não podemos deixar com que o comodismo, Senhor, nos atrapalhe, Senhor, porque no dia, Senhor, que o Senhor perguntar como estão as nossas vestes, como estão as nossas mãos, nós poderíamos ter falado, Senhor, nós poderíamos ter sido melhores, e aí, Senhor, não vai ter mais tempo. E é por isso que hoje eu me humilho, Pai, aos Teus pés. E é por isso que hoje, Pai, nós nos entregamos, Pai, e falamos, Pai, nós vamos cada dia mais Te buscar mais, nós vamos a cada dia mais ser cristãos, Senhor, ativos, melhores, vamos deixar de ser religiosos, vamos deixar de ser fariseus, Pai, porque muitas vezes nós somos fariseus, Deus, mas nós vamos deixar de ser isso, porque nós sabemos, Senhor, que o Teu Filho veio aqui na terra, e o Teu Filho nos mostrou como nós devemos ser, o Teu Filho é o maior exemplo do que nós devemos ser, e a cada dia mais, Senhor, o nosso desejo é ser mais parecido com Jesus, é ser mais parecido contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fique conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que nós possamos refletir nessa palavra e que nós possamos entender o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Não duvide do que Deus tem para a sua vida. Não duvide do chamado que Ele tem para a sua vida. Você pode se sentir incapaz, você pode sentir que você não pode, que você não consegue, que você não sabe falar, que você não sabe cantar, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você quando você ainda era uma substância informe, no ventre da sua mãe. E que nós possamos, a cada dia mais, buscar a Ele, na beleza da sua santidade, para que nós possamos viver isso. O maior segredo para que a gente possa conseguir viver o que Deus tem para nós é buscando a Ele, é lendo a palavra de Deus, é jejuando, é fazendo o que nós temos que fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. Agora cabe a nós decidirmos se vamos fazer ou se vamos continuar sendo cristãos medíocres, sendo cristãos rasos, sendo fariseus, que muitas das vezes nós somos. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças e paz, irmãos. Amém, parabéns, Samuel, pela palavra. Vamos louvar ao Senhor, vamos pedir. Vi uma frase tão linda no final da ministração dele que mexeu no meu coração. O Senhor, o Espírito Santo, vai nos despertar com amor, não é isso? Confrontar com amor, para nós despertarmos através do poder dele. É confrontar com amor, ser despertados pelo poder dele, amém? Vamos ser despertados pelo poder de Deus nessa noite, louvando a Ele junto com o grupo, nos enchendo, vamos nos encher, irmão. O que seria sem o Senhor as nossas vidas, sem a igreja, sem a célula, sem a esperança, sem Cristo? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia.
Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Se você sabe, louve ao Senhor. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Hoje que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, corações esquecidos. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar,
Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Faço uma pergunta para você mesmo, irmão, nessa noite. Nós somos a igreja, de quinta-feira aqui, nós somos a igreja de Jesus. Gostaria que você levantasse as suas mãos mesmo e abrisse o teu coração e falasse com o Senhor se vale a pena ser uma forma fingida de servir, se realmente o sacrifício de Cristo realmente vale levar uma vida medíocre. Que você possa fazer uma autocrítica, como o Samuel ministrou, sobre você mesmo. Hoje eu acordei pela manhã, estava indo trabalhar e me veio no coração: os dias mais felizes são os dias que nós sabemos que temos uma atividade à noite, um culto, uma célula. São os dias mais felizes, sabe? Dia que parece que não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem alegria completa. Parece que fica um dia vago, tem entretenimento, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então faz uma análise, coloca a mão sobre o teu coração e fale com Ele, fale um minuto com o Senhor, um minuto. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu absorvo essa palavra como uma semente preciosa. Que o meu coração esteja pronto para receber, ser mudado. Fale para Ele ser transformado. Eu não quero, Senhor, ter somente, ó Pai, adoração de lábios, um coração distante do Senhor. Não adianta, Senhor, rasgarmos as nossas vestes se o nosso coração está longe de Ti, Pai. Ensina-me a aproximar mais do Senhor. Diga para Ele: Pai, eu quero me aproximar mais, Senhor. Presença, intimidade, oração, jejum, nós buscamos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus maravilhoso, cresçamos hoje, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém, maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode acender as luzes, por favor. Os irmãos do louvor, principalmente os irmãos do instrumento, eles ficam esperando. Eles ficam engatados nas notas ali. Mas o nosso horário já deu. Mas dá vontade de continuar, né? Louvando e adorando ao Senhor. Eles ficam prontos. Se o pastor puxar, eu sinto nas notas que eles fazem ali. Mas é bênção. É a adoração, né, que flui. Eu quero parabenizar a Célula Shekinah, amém? Vamos dar uma salva de palmas para a Célula Shekinah, pela direção, oferta, palavra, nosso irmão Samuel, parabéns, palavra abençoada, um despertar para nós, né? Tem sido bênção esses cultos, as nossas células, ainda que sem o Rodrigo, né, que é o líder, está trabalhando, a célula representou muito bem. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, né, Alan? Nossos irmãos aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Você possa colocar a mão sobre o teu coração. Sexta, tem algum aviso para esse final de semana? Tudo normal. Curso de capacitação às 14h30, né? Pode vir, não precisa ser só do Ministério Infantil, que é aprender sobre filhos, né? Criação, pedagogia também, comportamento de criança. Você pode vir. 14h30 com a Raquel Barreto, não é isso? Nos domingo nós temos aqui a presença do nosso querido pastor Délcio, amém, irmãos? Vão estar aqui conosco, vai estar ministrando a palavra, vai ter uma reunião com o louvor no final, porque nós temos um louvor e adoração dia 19, né, na nossa igreja Capitão Casa, amém? Vamos agradecer a Deus, as nossas células aí normais, essa semana temos algumas unificações, glória a Deus por isso, amém? Vamos orar. Eu só quero falar algo para você. Nós temos uma grande oportunidade de ser um instrumento de Deus. Quando nós valorizamos a célula, levamos pessoas, nós valorizamos abrir uma porta da casa, quando nós vamos para o encontro, que no dia 19 inicia as reuniões, são ferramentas que a igreja nos, né,
ferramentas da visão da nossa igreja, para nós cumprirmos o que a palavra de hoje pede para nós, sabe? É um momento de crescimento, um momento de serviço, a célula, né? Então a gente levar para o encontro as pessoas. Então aproveite, irmão, aproveita. 3 encontros no ano, não dá para faltar, tem que estar nos 3, amém? Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por este culto abençoado. Abençoa os meus irmãos da célula Shekinah, Senhor, os nossos radicais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada vida que está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por esse cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por levantar pessoas tão preciosas, Pai, que vem ministrando, vem dirigindo os cultos, vem ministrando as ofertas de forma tão poderosa. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te damos graça, nós te louvamos nessa noite. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um, guardando, e que a tua presença, que a tua glória esteja no nosso coração. Que não venhamos nos conformar com a mediocridade, com coisas medianas. Nós queremos algo mais profundo no Senhor, Pai. Nós vamos buscar como igreja isso. Estamos buscando, estamos crescendo a cada dia. Ó Deus, que não venhamos perder o interesse em crescer, mas que venhamos crescer em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, te louvo e te exalto no nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos à frente, permita dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.